Essa cidade tem mais de 8.000 anos, é a mais antiga da Europa e não, eu não tô falando nem de Roma nem de Atenas. A gente tá em Plovdiv, a segunda maior cidade da Bulgária. Fala galera, bem-vindos à nossa terceira e última parada aqui na Bulgária. A gente tá em Plovdiv e caramba, a gente sabia que era uma cidade antiga, mas ela é muito antiga. Mais precisamente, ela é a cidade mais antiga da Europa que teve gente morando continuamente. E a primeira vez que a gente veio dar rolê em Plovdiv, a gente tava caminhando aqui no centro da cidade e já demos de cara com o Fórum Romano. E ele tem mais de 2.000 anos de idade e era meio que o centro de Filipópolis. E pelo que a gente estava olhando no mapinha ali em cima, era meio como se fosse o centro da cidade. Então tinha livraria, tinha um lugar que a galera veio vender as coisas. E as ruínas ficam todas aqui no centro da cidade. E é facinho de acessar, é só descer uma escada aqui. Vamos explorar. Olha que absurdo, toda essa parte aqui tem escritos e é do século III e provavelmente foi descoberto por escavações, então isso tava tudo encoberto, então caraca. E realmente é muito estranho você pensar que você tá andando no meio da cidade e você encontra tantas ruínas muito antigas. Ah, e uma coisa que eu acabei de ver, tá fugindo de mim, mas tá vendo, tem um gato. Um dia que a gente andou, a gente encontrou muitos gatos. Muitos gatos. Não toma banho encantadora de gatos. Uma coisa que é super legal daqui é que eles colocam várias plaquinhas, além do escrito que tem lá fora, mas falando a data. Então dá pra ter uma ideia de quando eram essas coisas todas. E nossa, eu imagino que deve ser muito difícil. Sim, um estudo enorme só pra dizer de que data que é as coisas. E nossa, é incrível que tá tudo aqui. Tipo, realmente conseguiram identificar de quando era. Absurdo. E logo subindo as escadas do fórum, a gente já dá na rua principal de Plovdiv, onde tem um monte de loja, um monte de restaurante, comércio, e ela é toda só para pedestre, então é bem tranquilo de passear por aqui. Sim, e agora que o dia esquentou um pouco mais, a gente tá vendo bastante gente na rua. No outro dia que a gente saiu aqui, tava deserto, cidade fantasma total, mas agora tem bastante gente. Sim. E uma coisa sobre a cidade também é que todo lugar que você vai passar, você vai ver restos de pedras de ruínas romanas, fossos, então assim, tá espalhada pela cidade inteira, seja na frente de um prédio do governo, no meio da rua, todo lugar vai ter algumas partes da história. E no caso, aqui estamos na frente da prefeitura de Plovdiv, que é um prédio bem bonito. E falando um pouco mais de tempos modernos, Plovdiv foi capital cultural da Europa em 2019, o que foi muito benéfico para a cidade em termos de reestruturações, embelezamento da cidade. Depois a gente vai mostrar um pouco mais o que isso causou aqui e deixou a cidade ainda mais bonita. E outra coisa bem curiosa que tem aqui do lado do monumento do Together é esse carinha aqui. O nome dele é Milo. Ele foi uma personalidade que vivia aqui pela rua, então ele era bem conhecido por todo mundo que passava por aqui. E aí tem uma estátua aqui homenageando ele. Como vocês já devem perceber, dá pra ver exatamente onde que você tem que passar a mão pra dar sorte. E dizem que quando você passa a mão nas pernas dele, você tem sorte no amor. E dizem que ele tá sempre ouvindo, então uma das outras lendas é que se você contar um segredo no ouvido dele, vai se tornar realidade. E se você assistiu o nosso vídeo de comida aqui na Bulgária, a gente mostrou o Mekitsa e café, que fica aqui no final da rua que a gente estava passeando e não tem como não comer, porque é muito bom. O meu café da manhã favorito aqui na Bulgária, então bora lá pegar um. Yes, we're vlogging. Pelo jeito a galera gosta de YouTube aqui, né? Então, hoje é a terceira pessoa que para a gente pergunta: nossa, vocês são youtubers? Qual é o seu canal? Deixa a gente se inscrever. E geralmente quando a gente fala que a gente é brasileiro, a galera arrega o olho e fala: chocada ainda. O que vocês estão fazendo aqui? É muito longe. O cara acabou de falar, tipo, nunca vi um brasileiro por aqui.
E o que a gente é grande, gente. Tem gente nesse mundo e tem brasileiro em todo lugar, mas talvez só não encontrou eles aqui ainda. Parece uma coisa aqui de Plovdiv, porque nos outros lugares que a gente passou, a gente tá sempre gravando. A maior parte do tempo que a gente tá na rua, então... E a gente pegou 2 mequitzas parecidas com o que a gente tinha pego no outro, que é uma massinha frita. É muito bom. Muito Nossa, bom. tô salivando Essa daqui, aqui. Ó, as duas são diferentes. Essa daqui é vegana. Essa vegana, ela é bem mais crocante, bem mais densa. É muito bom. A massinha vegana é muito boa. Opa, quase perdeu o queijo. E salgadinho, então, nossa. Vamos para a segunda outra que importa, que é a doce. Essa daqui é de Nutella com banana. Essa massinha ela é bem mais aerada, ela é bem mais leve. Melhor comida búlgara. Meu café da manhã búlgaro preferido. Bye, bye! Bye, thank you. Isso aí, gente. Se vocês estiverem na Bulgária ou aqui em Plovdiv, venham comer uma mekitsa em café aqui, porque é muito bom. E é do lado dos nossos próximos pontos turísticos. Bora lá. E a mekitsa, 2 mekitsas e 2 cafés ficaram 14 lev. E andando 10 metros, a gente chega numa das atrações mais incríveis que a gente tem aqui em Plovdiv, que é essa parte aqui, que é só a bundinha, é só o final do Antigo estádio. antigo estádio da Romano. E só para dar uma dimensão do tamanho que era o estádio romano, aqui logo do lado tem uma maquete. E a parte que a gente estava vendo ali é só essa aqui, ó, essas 3 partes. Ele era todo compridão e pegava quase a rua inteira, até lá na frente. E uma curiosidade é que eles descobriram que tinha todo esse estádio embaixo da terra por acidente. E quando eles descobriram, já tinha toda a rua, já era toda histórica, sem condições de demolir tudo para continuar escavando. O que aconteceu é que eles tentaram fazer o máximo para continuar a escavação sem prejudicar nenhum dos prédios. E inclusive tem uma das lojas ali que é bem curiosa e embaixo dela tem uma parte que dá pra ver as arquibancadas e toda essa parte. E eu fiquei impressionado porque a gente já visitou a Grécia. E lá, enfim, ruínas por tudo quanto é lugar, mas eu acho que é uma peculiaridade que de Plovdiv é isso, assim. Você tá andando no meio da rua e você vê um monte de ruína no meio da calçada. Então, muita gente passeando, talvez pela rua mais movimentada aqui, todo dia você passa por 2000 anos. Ah, inclusive é do século II, essa construção aqui. Então você passa por 2000 anos de história todo santo dia. E ainda mais, eu acho que o fato de ter a maquete aqui do lado completa a experiência, porque daí a gente consegue, assim, não consegue imaginar, né? Porque 240 metros pra frente, tipo, absurdo. Muita coisa. Muita coisa. Mas é incrível, nossa senhora. Sim. E logo aqui na frente tem um desenho, uma impressão, como seria você estar aqui vendo lá no final. Eu acho que tá muito perto, na verdade. Mas como seria a arquibancada aqui. Nossa, que absurdo. Imagina, o portão aqui atrás, os leões entrando, os gladiadores aqui com escudo e espada, só esperando. Tô imaginando como é ser um gladiador passando aqui. Imagina uma multidão de 30 mil pessoas em volta. Nossa, olha os detalhes ali no mármore. E a loja que tem o porão com as ruínas, que é tipo um museu, pelo que a gente viu, é a H&M. Vamos ver se tá aberto, né? É, então. Ó, uma H&M normal. E logo aqui já é a entrada. Aí a gente descobriu porque lá tava fechado também. Aqui tem um horário no horário de almoço deles que é até 1h30. Então a gente volta daqui a 9 minutos. E enquanto isso, a Bianca vai explorando a loja. Tem que esperar, né, gente? Vou fazer o quê? Então, matar os 9 minutos, né? Que bonito. Esperamos 15 minutos, mas nada ainda. A gente volta mais tarde. Algumas horas depois, voltamos. Acesso liberado. Bora descer. Foi 5 leve? 5 leves pra cada um, 10 os dois. Quando a gente mostrou, a gente estava aqui na parte de trás e agora essa parte aqui da loja é a parte leste do estádio. Essas bancadas eram nessa parte. Caraca, que legal. Sim.
E como a gente tinha comentado, toda essa descoberta do estádio é meio recente e tem foto da época que eles estavam escavando, 1975. Caraca, essa aqui é aquela parte que a gente foi visitar. E essa parte que a gente tá agora é ainda mais nova. Descobriram e fizeram toda essa parte de tipo um museu aqui embaixo em 2005. Então, caraca, é muito recente. São 2 andares que você pode visitar aqui para baixo da loja e eles colocaram um piso de vidro aqui em algumas partes, ver o que o que foi escavado aqui embaixo. E vamos ver como é esse segundo piso aqui. Caraca, é muito alto. A altura da supermercado. Mas também É pros leão não comer, né? E também você ia querer que um leão viesse aqui, você tá de boa assistindo Pertinho, seu né? joguinho e um leão pula aqui. Então, pensando bem, não é tão alto assim. Um lado bom de você visitar aqui é que você pode subir. O tio só falou pra ter cuidado. Mas lá na parte que tá aberta, eles não estão deixando mais subir. E é isso, né? Estamos aqui sentados em pedras de mais de 2.000 anos de idade, enquanto a gente olha roupinhas na H&M. Que experiência! Aqui em Plovdiv nem as lojas de roupas são normais. E logo aqui do lado de onde estavam as ruínas do estádio tem a mesquita de Djimaya, que ela é da época do domínio otomano, então ela foi construída lá pro século XIV e ela é uma das maiores mesquitas que tem aqui na Bulgária e é super antiga. Ela é enorme. Eu entrei lá pra ver um pouco como que era. Não tem lenços, então a Bia não ia poder entrar. Mas é muito bonito, absurdo. Um lugar super colorido, cheio de detalhes e pintado do chão ao teto. Absurdo, bem bonito. Turquia vai ser da hora. Vamos entrar em várias mesquitas lá. E agora a gente está entrando em um dos bairros mais badalados aqui de Plovdiv, que chama Kapana, que a tradução literal dele é armadilha. E muito desse nome foi porque as ruas, como elas foram sendo formadas aqui, viram meio um labirinto, porque elas são bem mais estreitas e não são retinhas, então você pode se perder aqui facilmente. E o crescimento desse bairro está bastante relacionado ao fato de Plovdiv ter ganho como a capital europeia da cultura em 2019. Foi quando decidiram se candidatar à capital da cultura que decidiram dar mais atenção para esse bairro e ele hoje virou meio que o centro cultural, vários restaurantes, hotéis, então é um dos bairros que mais tem crescido em Plovdiv. Com certeza uma das coisas que faz muita diferença aqui no bairro é que todas as ruas são só para pedestre, então elas são super apertadas e acho que se passasse carro ia ser um inferno. Por ser só de pedestre é super tranquilo, os restaurantes colocam mesinhas na rua, então dá outra vibe para a cidade. Você viu? Tem um café do Friends aqui também. Tem? Ó, bonitinho, as coisas são muito bem feitas aqui. Muito, acho que eu diria que foi um sucesso, realmente, essa revitalização que eles fizeram aqui desse bairro. Porque eu imagino, sei lá, um bairro meio abandonado e do nada a galera começa a abrir até vários... chama Central Park. Não sei se eles poderiam estar chamando de Central Park oficialmente, mas... E além de vários restaurantes e cafés que tem aqui em Kapana, também virou meio que um bairro hippie da cidade, com bastante arte. Então tem vários grafites, tem várias exposições de arte, galerias. Então realmente é um bairro muito colorido e bem gostosinho, assim. Toda a vibe dele é diferente do resto da cidade. E atravessando a rua de onde a gente estava lá em Kapana, a gente chegou na parte da cidade antiga de Plovdiv e já começam a aparecer várias casinhas super parecidas com aquelas que a gente viu em Veliko Tarnovo, que são bem mais históricas. E uma das coisas também sobre a Bulgária, acho que eu tô vendo bastante em Plovdiv, é que a Bulgária é uma grande produtora de vinhos. Então você vai encontrar vários bares de vinho espalhados pela cidade. Inclusive um aqui, lá em Kapana a gente viu alguns. Inclusive a gente precisa experimentar a uva daqui. Mavrut? Mavrut, eu acho. A gente vai chegar nela.
E uma das coisas mais incríveis aqui de Plovdiv é que tem algumas muralhas que foram construídas, porque aqui você consegue ver várias camadas diferentes, desde a época dos romanos, otomanos, bizantinos, até a modernidade, onde a muralha não era mais útil, mas as pessoas construíam suas casas em cima dela, porque tinha uma ótima vista e também a base era bem fortificada. Inclusive, você vai andando e encontrando mais pilares, ruínas romanas, tem alguns até decorados ali, bem bonitinho. E que nem a gente tinha mostrado lá no começo da Cidade Velha, as casas daqui têm uma arquitetura bem específica, que é chamada da arquitetura do Renascimento búlgaro, que no final das contas é uma mistura de todos os povos que passaram por aqui, todas as influências que eles tiveram. Então, turcos, gregos, romanos, búlgaros. E as casinhas lembram bastante as que a gente viu tanto em Veliki Tarnovo quanto em Bansko mesmo. E aqui dá pra gente ver de novo aquela estratégia que a gente já mostrou em Veliki Tarnovo, que na época que essas casas foram construídas, o imposto que você pagava sobre elas era a área construída embaixo. Então, se você construía um novo andar e ele era um pouquinho maior, você só pagava a área da parte de baixo. Então, por isso que a maioria das casas tem essa partinha avançada. Então, essa aqui, a gente vê em várias. Um dos pontos sobre Plovdiv é que era uma região de comércio, muito comércio. Então, assim, essas casas aqui eram da galera que era comerciante e era rica. Tem um gatinho esperando a gente na nossa próxima parada. E aquela torre que a gente viu ali fora é da igreja de Santo Constantino e Helena. E essa igreja ela foi nomeada em homenagem ao imperador Constantino, que foi o primeiro imperador romeno cristão. Ela é incrível. Por fora ela tem vários desenhos e ela é enorme. Se vocês perceberem, ela tem uma baita de uma muralha e do lado de fora você nem consegue perceber, ela é bem mais discreta. E lembra um pouco, que nem a gente comentou em Sofia, tinha até uma igreja que ficava abaixo do nível da rua, que ela era bem mais escondida. E durante o Império Otomano era normal as igrejas ortodoxas serem um pouco mais discretas e talvez não aparecerem todas, às vezes serem muradas para elas não chamarem muita atenção. A gente deu que os otomanos meio que deixavam um pouco você construir a sua igreja, mas ela não poderia ser maior que uma mesquita, não poderia ser vista, enorme, né? Ela não poderia ser vista. Então você poderia praticar a sua religião, tinha certos desafios em algumas cidades, mas você podia construir ela geralmente mais... Tudo tinha que estar com muro, né? Mais discreta. E não vamos conseguir filmar porque não pode câmera. Mas vamos entrar, vamos ver como é. E é muito bonito lá dentro. A gente vai ver se a gente consegue colocar algumas fotos se a gente achar na internet. É verdade que do lado de fora tem várias pinturas. Muito bonito. Lembra bastante a que a gente viu em Bansko. Nossa, olha o tamanho dessa casa. E essa casa incrível aqui, ela hoje funciona um museu de etnografia daqui de Plovdiv. E inicialmente ela pertencia a um comerciante, provavelmente muito rico, porque é uma casa enorme. E dá pra ver que a arquitetura dela é bem parecida. É na arquitetura das casinhas que a gente viu lá fora, só que muito mais grandiosa. Então toda a frente dela é desenhada, decorada e as janelas, um monte. Absurdo. E para entrar no museu é pago, só que você pode visitar aqui a parte do jardim, a parte externa dela de graça. Então vale super a pena, incrível. E logo do lado da casa onde a gente estava tem um dos pontos mais importantes aqui de Plovdiv, que é esse portão, que ele é do século XI e é um dos únicos que ficaram de pé. Que nem a gente comentou lá na parte da muralha, ele perdeu a importância, né? Não era mais tão relevante para a defesa na época dos otomanos. Então, esse foi um dos únicos que ficou de pé e a razão disso tá aqui. Essa casa que tem aqui em cima da muralha e do portão é aquela casa azul que a gente estava vendo. Então, a pessoa que tinha a casa, que era dona da casa, manteve esse portão porque toda a casa está construída em cima do portão. Nossa, e as ruazinhas daqui da cidade antiga são muito charmosas. Desde as casinhas de arquitetura mais de época, quanto as lojinhas vendendo souvenir, os casarões também. Até a ruinha torta tem seu charme. E agora chegamos provavelmente no ponto mais conhecido daqui de Plovdiv. Se você viu uma imagem de Plovdiv, foi desse lugar. E a gente pagou 5 lev cada para entrar. A gente tá no Teatro Antigo
de Filipópolis. E uma baita curiosidade sobre ele é que ele foi descoberto num deslizamento de terra. Então, não se sabe exatamente porquê, mas ele acabou escondido por anos e anos. Começaram a escavar e encontraram um dos teatros romanos mais bem preservados do mundo. E esse teatro aqui é incrível, boa parte dele foi restaurado, então você vai ter alguns banquinhos de madeiras aqui, outros ali. Cabia quase 7 mil espectadores aqui. E uma das coisas mais interessantes é que ele é muito bonito, é muito restaurado. Quando a gente foi pra Grécia, a gente chegou aí no aldeão que tinha na Acrópolis, mas não podia entrar. Mas já dava para ter uma bela de uma vista, e aquele lá cabia em torno de 5 mil pessoas. Então esse daqui é bem maior e é absurdamente bonito. Dá pra ver ali em cima o palco, que eles mantiveram, restauraram algumas coisas. Deve ser bem legal se tinha um show aqui. Nossa, que lugar é esse, gente? Absurdo, né? Chocada. E é muito legal você poder entrar, subir, passear. Não, imagina ver um show aqui. Sim. E é mais absurdo ainda pensar que a gente não ouve falar de Plovdiv, né? Então, e tem muitas coisas legais aqui. E algumas ruínas tão legais quanto as que a gente viu na Grécia. Só tem que tomar cuidado aqui que Essas tá pedras tudo escorregam. mantido do jeito que tava. Ó, tem muita. É tudo de mármore, então escorregadio. Mas tem que tomar bastante cuidado. Mas nossa, poder entrar aqui e estar aqui no meio das arquibancadas com essa vista, no pôr do sol ainda, que isso? Que lugar absurdo. Olha isso, gente. Dá pra subir até aqui em cima. Tem uma escada que leva até ali. Acho que em dias de show, Volta talvez. Bom, e agora depois de ver o teatro, a gente vai procurar alguma coisa pra comer, porque já deu bastante fome. Sim. Eu comeria outra pizza, mas eu acho que tá na hora de aqui também. almoçar. Jantar, Não sei. 4 da tarde ainda. Olha essa vista. A gente chegou aqui no restaurante, como chama? Rahatstepe. Era Hatstep. E ali na porta fala que é uma das melhores vistas da cidade e tem que concordar. Nosso guia recomendou 2 restaurantes, esse e um outro, que a gente vai experimentar também. E a gente pediu um monte de comida. A gente saiu de casa pra gravar esse vídeo às 10 da manhã. A gente tá andando, a gente comeu pizza, era meio-dia, por aí. Por aí. É isso, bastante fome. Na trave. Doce. E eu pedi a cerveja escura daqui, que ele falou que é a mais pedida, a mais famosa. E eu pedi uma taça de vinho tinto, de uma uva, que nem a gente disse aqui na Bulgária, eles são bem famosos em fazer vinho, especialmente sobre essa uva, que é a Mavrud. É umas uvas bem famosas aqui da Bulgária e é absurdamente boa. Acho que você vai gostar também, porque a Bia... Eu vou gostar? Vai. Talvez, quer dizer, ela não vai odiar, eu acho. A Bia gosta mais de doce. Eu acho que ela vai achar. Interessante. Não é tão seco, né? Tão amarra a boca. Não. Olha aqui que prato bonito. Olha isso. Tá borbulhando. Interessante. Tem linguiças, tem batata, vários legumes. E a gente pediu um pãozinho com alho e a gente pediu isso aqui que é a lutenica. E segundo a Bia, é uma pasta de pimentão. É, pela cara dela, o ovo era tomate ou pimentão. Tudo tá bem grelhadinho, muito gostoso. Tipo, parece que realmente eles cozinharam desse jeito. Tudo junto, misturado. Então, a batata tá mais defumada, os legumes estão com sabor de carne, a carne tá com sabor de legume. Então, assim, tá tudo muito bem temperado. Nossa, uma delícia. Esse pãozinho de alho é muito bom. Então. Nossa, cheirão de alho. Vamos lá. O pão tem bastante gosto de alho. E a pastinha tá muito adocicada, que delícia. Nossa. Combinou muito. Tem um pão quentinho ainda, perfeição. Gostoso isso. Essa é a beleza da Bulgária, minha gente. Tem muita carne,
pra quem come carne. E é tudo muito saboroso. Mas esses legumes também, São bem bons. se vier só legumes, caraca. Tô chocada, gente. Como um prato tão simples, carne e legumes pode ser tão gostoso. Então, Pra mim, esse prato resume muito o que a gente tem visto de um mês de comendo aqui na Bulgária. Quando você lê a descrição do prato, você não dá muito assim, não tem, tipo, nomes super estranhos e coisas, molhos secretos e coisa assim. São os ingredientes normais, é os legumes, as carnes e o que vai ter no prato. Só que as coisas são tão bem temperadas, é tudo tão saboroso. Incrível, nossa. Todo prato que a gente pede aqui na Bulgária, a gente fica chocado. É muito bom. Nossa. E aí a gente pediu sobremesa. a gente não aguentou comer todo o prato, a gente pode embalar, mas aqui nosso almoço e janta tá garantido, porque vem muita comida. Mas não podia faltar uma sobremesa, no meu caso. Outro estômago, né? É o estômago separadinho. Não, mas eu guardei espaço, não comi muito. No caso, eu pedi uma de chocolate, obviamente, uma torta de chocolate com nozes em cima, tá uma cara muito Maravilhoso. boa. E a Bia, E eu pedi o iogurte búlgaro. Que nem acho que a gente já comentou em outros vídeos, a Bulgária é bem famosa pelo iogurte, eles consomem muito produtos de laticínios. Vamos lá, um pouquinho de cada. eu acho que ele não é, Combinação muito boa. eu acho que ele não é tão cremoso quanto o grego. É, e ele não é tão azedinho também. Exato. Mas nossa, com essa geleia aqui ficou excelente. Fica meio azedinho, meio doce. Perfeito. Nossa, eu amo sobremesa assim. E é isso, gente. Comemos Que demais. conversa, ó. Comemos demais. Maravilhoso. A conta total foi. Cadê a comida? Nas costas. Tá na mochila. A conta total ficou 50 leve. Acho que ficou um pouquinho mais alto do que a gente tá acostumado a pagar, mas pela quantidade de comida, a gente tá com almoço garantido de amanhã. Sim, E tava muito gostoso. Muito gostoso. A gente pediu sobremesa, bebidas. sim. O atendimento foi super bom. O molhinho, atendimento perfeito. Muito bom. Recomendo bastante aqui. E com isso, a gente se encerra o nosso vídeo de hoje aqui por Plovdiv. Acho que foi uma cidade surpreendente. Acho que eu curti bastante conhecer as ruínas e um pouco da história, porque a gente nunca tinha ido para um lugar tão antigo. Sim. Tão antigo. E realmente ver as coisas intactas e como a cidade é bem charmosa. Absurdo. Sim, as coisas são super bem mantidas. E tem muita coisa pra fazer na cidade. Eu acho que no vídeo de hoje a gente nem conseguiu cobrir tudo. Tem muito museu, muita coisa pra explorar por aqui. Então, nossa, se você estiver vindo pra esses lados, leste europeu aqui, faz uma parada na Bulgária que vale muito a pena. E se você gostou do vídeo de hoje, de tudo que a gente mostrou aqui sobre a história da Bulgária, as casas tradicionais e tal, não deixa de assistir o nosso vídeo tanto em Veliko Tarnovo quanto em Bansko. São duas cidades que têm super essa aura mais histórica e a gente gravou o vídeo lá, então o link tá aqui na descrição. E esse também, nem o Gui falou, foi nosso último vídeo aqui na Bulgária. Então agora a gente tá indo pra um novo país, quiçá um novo continente. Sim. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau. E bem-vindos à nossa cabine. Primeira vez que a gente tá pegando um trem que tem cama, uma geladeira. É melhor de dormir.